Bom, nesse segundo projeto de algoritmos genéticos, a gente desenvolveu, né, conforme solicitado pelo professor, um algoritmo de inteligência artificial baseado em algoritmo genético para nos dar a otimização dos pontos de solda, ou seja, o melhor tempo, né, de um robô que necessita realizar pontos de solda. Antes de a gente apresentar o projeto, né, falar um pouquinho sobre o que são, né, esses algoritmos genéticos. Então eles advêm, né, da teoria evolucionista, né, conforme o professor explicou, né, os três ramos, né, da inteligência artificial. Então um dos ramos é esse que vem da teoria da evolução, né, darwinista. Então dentro dessa teoria evolucionista dos algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos genéticos eles buscam sempre a otimização, né, conforme a, a teoria de Darwin, né, a natureza busca sempre o melhor caminho, né, para solucionar os problemas dentro da evolução. E os algoritmos genéticos, né, dentro da inteligência artificial, têm o mesmo objetivo, buscar sempre a melhor solução para um problema dado. Então, conforme a gente viu em sala de aula, né, por exemplo, pode ser usada para otimizar rotas de logística. Né? Então, como o exemplo que o professor passou do caixeiro viajante, o exemplo que deu em aula, né, de um transporte maximizar, né, o valor, ou seja, encontrar o maior valor possível, né, dentro de uma lista de produtos que necessitam ser transportada e que caibam dentro do veículo que vai transportar. Então, e nesse projeto, né, nesse segundo projeto, a gente vai apresentar, conforme foi solicitado pelo professor, o objetivo de encontrar o menor tempo entre 13 pontos de solda que um robô precisa executar. Então, esse, em resumo, é o objetivo do algoritmo genético dentro da inteligência artificial. Então, os algoritmos genéticos, né, eles trabalham de forma aleatória, gerando genes, né, ou indivíduos, digamos assim, como dentro de uma evolução, onde cada um desses genes, né, são bits, e cada um desses bits correspondem a uma das variáveis do problema. Então, nesse caso do projeto, são 13 pontos de solda, então são 13 genes. Então, esse algoritmo genético ele possui 13 genes. Né? E aí, dentro da lógica, né, do algoritmo genético, ele vai pegar esses genes, né, fazer uma reprodução, né, através da função objetivo, e dos genes encontrados, né, baseado no algoritmo genético, ele vai fazer um cruzamento, uma mutação, sempre com o objetivo de passar pela função objetivo e encontrar, ou no exemplo lá da logística, encontrar o maior valor, né, que seria o ponto máximo, ou então, no caso do projeto, né, da solda, né, dos pontos de solda, encontrar o menor tempo entre os pontos, que seria, né, o ponto mínimo dentro desse, desse universo, né, dos indivíduos possíveis. Né? Então, o projeto, né, que a gente desenvolveu, a gente usou como base o exemplo dado em aula, né, pelo professor, da questão do modelo lá de logística, né, de encontrar o maior valor, né, de produtos que poderiam ser transportados em um dado volume, né, do veículo que iria fazer as entregas. Então, o primeiro ponto, né, é o carregamento, né, da biblioteca, ou seja, onde tem todos os comandos, né, relacionados a essa lógica, né, dos algoritmos genéticos. Aí a gente, né, faz o carregamento dessa biblioteca, que foi
passado pelo professor. Aí, baseado em que deu um probleminha, estava sem carregar, né? Estava um tempo parado aqui. Aí, após o carregamento da biblioteca, ele vai carregar da biblioteca. É um pouco pesado, né? A biblioteca levou 14 segundos aí para carregar. Aí a gente carregou aqui, né, nesse passo do algoritmo, carregou a planilha onde tem, né, os pontos de solda e o tempo entre um ponto e outro. Aí, após o carregamento dessa planilha, né, ele vai executar, baixar esses dados. Aqui ele vai imprimir os dados da planilha e nesse ponto ele vai transformar, né, os dados que estavam na planilha na matriz dos pontos de solda, né, os diversos pontos de solda e os seus tempos respectivos, para poder pegar essa matriz e utilizar dentro da função objetivo, né, ou função fitness. Nesse momento aqui, né, da programação, é onde o usuário vai colocar, né, o ponto de solda que ele quer que inicie o processo. Baseado nesse ponto, a função objetivo ela vai, através, né, desse if, ela vai fazer com que os genes, né, que vão ser apresentados sejam só os que sejam iniciados pelo ponto escolhido. Então esse foi um ponto que estava diferente, né, do exemplo que o professor passou, né, em sala de aula, onde, né, como a gente falou no início, toda a programação ela foi baseada nos exemplos que o professor passou, a gente só fez a modificação das variáveis, né, relacionadas a esse segundo projeto. Então esse é um ponto que não estava, né, no exemplo que o professor tinha dado, a gente conversou, né, com alguns colegas e tal, e a gente conseguiu implementar, né, apesar de ser bem simples, mas a gente fez essa implementação. Foi uma dificuldade, né, que inicialmente não havia conseguido colocar no ponto certo, né? E aí conversando com os colegas, aí a gente fez a implementação dessas linhas de comando para poder justamente selecionar os genes com o ponto inicial escolhido pelo usuário, né, que era uma das solicitações do professor para esse segundo projeto, para esse projeto. Aí depois de passado, né, pela função objetivo ou função fitness, aí ele vai carregar, né, a função, perdão, faltou executar aqui, a função objetivo. Aí, após executar a função objetivo, aí ele vai, né, carregar os parâmetros, né, que o professor deixou especificado já, né, no projeto. Então foi colocado os parâmetros da função, né, para essa função que o professor determinou em projeto. E aí após, né, ele vai mostrar a melhor solução e o melhor tempo. Então aí aqui é o print, né, da melhor solução e o melhor tempo. Caso queira buscar um outro ponto, né, ele pode selecionar aqui, ponto 5, por exemplo. Aí vai passar pela função. Fiz errado aqui. Ponto inicial, ponto 5. Esqueci de dar enter. Aí ele vai passar pela função objetivo, vai passar pelos parâmetros, né, do algoritmo, e aí ele vai dar, né, os pontos, o melhor ponto iniciando pelo ponto 5, né, o caminho e o tempo. Né? Então esse era o projeto, esse é o projeto que a gente desenvolveu e até mais.